boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Pelotas tem uma das melhores defesas, né, do campeonato, mas também tem um dos ataques que menos fez gol nessa competição. No gol contra o Santa Cruz, tu tem uma participação importante, né? Tu entra na área, consegue entrar e é fundamental ali para que o Tony possa fazer o gol. Tu acha que essa é a principal característica que tu pode entregar pro William nesse momento? E se tu jogar no domingo, tu acha que é nessa posição, entrando na área, sendo um elemento surpresa, que tu pode acrescentar mais pro time? Em relação à nossa defesa, se eu não me engano, nós e Monson somos as duas melhores defesas com 8 gols sofridos, né? E em relação à minha característica, é exatamente isso que tu falou. Eu tenho, né, essa característica de atacar o espaço, né, de buscar o confronto de 1 para 1, né, de tentar o lance de individualidade, né, e independente da posição, né, se o William optar para me colocar, indiferente. Minhas características um pouco mudam em relação a jogar mais adiantado ou mais na linha de trás. Óbvio que na linha de trás tem que ter um pouquinho mais de cautela, até para zona de risco, mas minha característica é a mesma. Bom, Roger, o importante agora é o jogo de domingo, fazer esse resultado, e um resultado que tenha uma gordurinha para o jogo lá da montanha, que está marcado pela montanha. Eles não querem a montanha, mas está marcado pela montanha, e ter atenção para esse monstro, né? O time que veio aqui na Copinha, o Pelotas teve 2 empates, eliminando nos pênaltis, um adversário perigoso, mas tu conhece muito bem quem joga lá, né, o Roger? Sim. Tem alguns colegas lá, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, né, e os que eu não joguei junto são jogadores que acostumados a rodar no interior, então a gente se conhece de jogar contra, né. Acredito que serão 2 duelos, né. Os jogos todos, né, têm sido decidido no detalhe, né, jogos muito competitivos, né. Acredito que a gente tem grande chance de passar, sem dúvida, né, fazer um grande jogo aqui no domingo para tentar levar uma vantagem para o segundo jogo, independente se for em Porto Alegre ou se for em Bento. Roger, a importância desse primeiro jogo em casa, né, e a equipe que está lá com mais de 30 pontos, né, melhor campanha, tu acha que vai ser um jogo de muito estudo? Claro que o Pelotas tem os analistas, tem os técnicos que observam, mas também vocês procuram saber, né, o que tu espera desse primeiro jogo, partindo também da postura do adversário e a postura que o Pelotas tem tido dentro de casa nos jogos, que é ser mais agressivo? Cara, Marcelo, eu acredito que seja um jogo, né, bem difícil, né? Como as equipes têm vindo jogar aqui em Pelotas sempre, né, de uma forma bem defensiva, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, né, claro, mas como eu falei pro Coelho, eu vejo grandes chances da gente conseguir fazer um resultado aqui em Pelotas, né, óbvio, né, com estratégia, né, com entrega, com uma parte tática bem definida para que a gente consiga fazer um grande jogo, né, porque a equipe deles, como tu falou, aí foram 30 pontos, independente, né, na minha concepção, no meu entendimento, eu acho que a chave de lá ela é um pouco menos competitiva que a nossa, né? Nossa chave era muito mais competitiva, teve jogos muito mais disputados, e essa segunda fase, né, ela já é uma forma de campeonato diferente, então não acho que eles vão vir aqui se expor, acredito que eles vão vir, né, tentar segurar o jogo, tentar levar talvez um empate para lá para tentar decidir nos domínios deles, e a gente vai ter que fazer o resultado aqui, eu acredito, no domingo. Roger, tudo bem? Boa tarde, prazer em falar comigo de novo, né? Roger, tu tava naquela campanha do Guarani, né, que subiu para a primeira divisão, né? Qual é o segredo? Tu tem experiência com acessos, né, um vitorioso dentro de campo. Eu queria que tu falasse qual é o segredo, assim, pro clube conseguir o acesso, né? Qual é a chave para isso? Agora que a gente está chegando na reta final, né, da competição, né, mata-mata, o Pelotas decidindo fora de casa, eu queria que tu falasse um pouco em relação a isso, né? Porque vem aí de novo mais uma fase que tu teve êxito lá no Guarani. Sim, né? Tive a oportunidade aqui de ter o acesso 2021 no Guarani. E acredito que na minha visão é entrega, né? Entrega, foco, né? O detalhe, né? São jogos agora que a gente não pode errar, né? Assim como eu tive a oportunidade de subir, eu já caí acho que em 2 ou 3 quartas de finais, né? E geralmente é no detalhe. Ano passado no próprio Santa Cruz, né, a gente acabou sofrendo um gol no primeiro jogo contra o Esportivo num detalhe, e no jogo da volta a gente não conseguiu reverter. Eu acho que é procurar minimizar os erros, né? São um jogo de detalhes, quem errar menos provavelmente vai passar, né? E eu não tenho dúvida que aqui na Boca do Lobo, com o apoio da nossa torcida, que vai ser fundamental, a gente vai conseguir sim fazer os 3 pontos. O Inter falou do jogo contra o Santa Cruz, o William Campos fez uma leitura sensacional do vestiário para vocês. Tu entrou e o lance do gol foi uma pintura, a criação das jogadas que não vinha acontecendo no Pelotas.
a famosa jogada do meio, que 20 toques vocês fizeram gol. Isso é trabalho. E vocês acreditam que agora encontraram o mapa da mina, encontraram com tranquilidade agora da classificação, tirou essa pressão aí de classificar, encontraram o jogo ideal para Pelotas, ou Roger? Sem dúvida, eu acho que, né, o mérito do William, né, fez uma leitura, uma grande leitura ali no intervalo para fazer a mudança, né. Eu, né, não esperava, de fato não esperava, até porque eu vinha voltando de lesão, né, lógico que a gente conversa durante a semana, mas eu não esperava que fosse entrar ali no intervalo, até conversei com o Elias no intervalo. Ó, Elias, eu acho que te prepara porque pode ser que tu entre. Aí ele me chamou, conversou comigo, né, até porque ele me conhece, sabe das minhas características, né. O Vitor também é um jogador, né, extra classe, né, a gente também comenta muito, é um jogador diferenciado. A gente conseguiu fazer a jogada ali, né, e graças a Deus sobrou pro Tony, e o Tony fez o gol, né, mas a gente vem trabalhando desde que o William chegou. Ele tem batido nessa tecla da gente, né, ter confiança para jogar, de procurar buscar o gol, né, trabalha taticamente as jogadas, a gente faz aí incansavelmente, né, muitas vezes é cobrado, né, que não sai o gol, que não tem, mas não é por falta de trabalho, né, graças a Deus a gente conseguiu fazer um gol muito parecido com as jogadas que a gente trabalha nos treinos, e acredito que a gente está no caminho certo. Roger, como é que tu tá fisicamente depois da lesão, né? Tem já a condição de aguentar os 90 minutos? E o que o William trabalha contigo, né? Mais na lateral, né? Ou como ele te colocou no último jogo? Como é que é o trabalho de vocês durante a semana? Até pra gente ter uma projeção, né? Porque muitos falam, o Roger ou o Charo são características semelhantes, dois laterais que apoiam bastante, né? Mas como é que é o trabalho de vocês durante a semana, né? Porque é uma posição em que ela está muito bem assistido, né? Que é lateral, mas a gente tem visto muito entrando no meio também. Durante a semana a gente, né, faz diversos tipos de trabalho, né? E durante os trabalhos o William geralmente ele faz as trocas, né? Mescla ali, né, as posições de jogadores que fazem mais de uma função. Não tem exclusivamente só eu, tem o Germano, tem o Jacone, né? Tem o João. Tem o Thales. Então, né, durante a semana a gente acaba trabalhando, né, nessas funções que pode vir a necessitar durante o jogo, né. Eu particularmente não tenho preferência, né. A minha ideia é ajudar, é servir o Pelotas, independente da função. Se for para jogar na lateral, vai ser na lateral; se for para ser na extrema, vai ser na extrema, né, e eu tô aqui para ajudar. Rogério, eu tenho feito esse questionamento para muitas pessoas, fiz ontem também, né? Mas com base é o seguinte: se muitos preferem decidir o jogo em casa, né? Que não é o caso do Pelotas, ou decidir fora, né? Eu queria que tu falasse em relação a isso, qual é a tua opinião, e também a importância, já que o Pelotas vai ter que jogar toda a responsabilidade pro Monção e Bento Gonçalves, ou seja, onde seja o jogo, né? Mas de tentar já encaminhar. Coisa boa, né, que aconteça isso, mas que encaminhe, né, já uma boa vaga, né, a classificação já pro jogo da volta. Queria que tu falasse em relação a isso. Difícil, né, difícil esse questionamento, né. Eu particularmente não tenho preferência, sinceramente não tenho preferência, né. Eu acho que a gente tem que jogar de acordo com o que a situação nos foi colocada, né. No momento a gente decide fora, né. Tem o ônus da gente, né, talvez conseguir já fazer o resultado em casa e ir mais tranquilo para lá, como, né, daqui a pouco, aliás, tem um bônus, né, então, como tem o ônus da gente poder não decidir aqui e ter que decidir lá. Então eu particularmente não tenho preferência, né. Vamos jogar de acordo com o que nos foi colocada a situação e talvez fazer um bom grande jogo aqui e resolver lá em Porto Alegre ou em Bento, onde quer que seja. Agora tu gosta de jogar mais na lateral ou no meio, Roger? Eu não tenho preferência, claro que eu não tenho preferência. Eu comecei aqui no Progresso, né? Comecei como meia, depois passei para lateral, e desde sempre, todas as equipes que eu joguei, os treinadores me alternaram as funções, né? Segundo volante. Inclusive no Imbituba 2011, cara, eu cheguei a jogar de centroavante com o Milha. Não me vejo nessa condição, eu não tenho característica nenhuma, né? São duas funções que eu não faço, 9 e zagueiro. Do resto ali, qualquer função eu consigo me adaptar tranquila. Roger, já deve ter dado uma olhada, né, no adversário. Eu te pergunto que esse tipo de jogada que vocês fizeram no último jogo, tu acha que é uma característica que vai ser importante? O individual, né, toques curtos, rápidos, é por aí para abrir, porque a defesa do Santa Cruz também era uma boa defesa, né, com o Mikael, Tairone, muito bem fechado, estava difícil de entrar, e ali vocês fizeram essa tabela, tu, o Vitor, e abriu espaço para o Tony fazer o gol? Eu acredito que sim, Marcelo, né?
Monson provavelmente vai vir com 2 linhas bem fechadas, ou com uma possível linha de 5 também, criando bastante dificuldade para que a gente possa entrar, né? Nós vamos ter que ter paciência e sem dúvida trabalhar bem a bola, né? O Vitor tem uma característica de jogar bem apoiado, o Germano também, isso facilita, né? E eu acredito que pode ser por aí sim o caminho. Roger, pelo menos para finalizar da minha parte, eu queria que tu falasse em relação ao apoio do torcedor, né? Tá tendo uma grande mobilização, né? Shows aí, né? A partir do meio-dia, né? E tivemos um bom público, né? Agora nesse último confronto, a tendência é que cresça ainda mais, né? Porque o torcedor tá confiante, motivado. Eu queria que tu falasse em relação a toda essa mobilização e chamar o torcedor, né? Convocar para essa grande decisão aí no domingo. Não, sem dúvida, Marrone. O torcedor já foi fundamental nessa última partida, né? Nos empurrou, nos apoiou do início ao fim, aí, jogou junto com a gente. A gente está vendo a mobilização, né, que o clube está fazendo para que o torcedor venha no jogo, né? Eu acho que vai ser importante, vai ser o nosso 12º jogador, né? Que a gente possa ter aí a Boca do Lobo lotada, né? E que no jogo da volta também eles possam estar nos apoiando lá para que a gente consiga essa classificação.